Olá, sejam bem-vindos aqui diretamente do 15º Congresso Internacional de Urologia, mais um entrevistado na TV SBU. Meu nome é Rui Mascarenhas, sou médico urologista de Belém do Pará e hoje eu tenho o prazer de estar entrevistando o amigo Daniel de Freitas, urologista, uro-oncologista de Porto Alegre. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Rui. Muito obrigado. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto disruptivo, um assunto intrigante, assim, que realmente chamou muita atenção da palestra que você deu há pouco, sobre a prostatectomia radical profilática em pacientes que têm uma mutação no gene BRCA1 e BRCA2. A gente sabe que existem várias analogias entre o câncer de próstata e o câncer de mama e que isso já é realizado de uma forma clínica em mulheres que têm essa mutação, com uma história familiar forte de câncer de mama, da adenomastectomia bilateral profilática. Exato. Então, fala um pouquinho sobre o que você apresentou hoje na aula. Isso. Acho que a ideia vem justamente dessa analogia, né? A cirurgia profilática, a cirurgia como prevenção de câncer, não é nenhuma novidade, né? Acho que desde aquele caso midiático, né, da Angelina Jolie, que optou por fazer a mastectomia bilateral profilática quando se descobriu portadora de justamente BRCA2, né, uma mutação no gene BRCA2. Acho que isso ganhou muita repercussão e até hoje os pacientes perguntam sobre isso, né? Especialmente pacientes com grande história, com uma forte história familiar de câncer de próstata, né? E a primeira vez com quem eu me defrontei com esse dilema foi justamente um paciente com uma forte história familiar, né? O paciente vinha de uma família cujo avô faleceu por câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata, um tio paterno faleceu por câncer de próstata e ele tem uma irmã mais velha com câncer de mama, né? Então ele tem hoje 48 anos e só está esperando, né, o seu momento de ter câncer de próstata, né? E esse foi um paciente para o qual eu solicitei uma avaliação genômica, né? E ele então se mostrou um portador de BRCA2. Justamente, né, é um paciente que talvez demande, né, essa indicação de cirurgia, né? Porque ele já está prevendo, essa é a história natural da família dele, né? E ele está prevendo que mais cedo ou mais tarde ele também possa vir a ter câncer de próstata, né? Então é um paciente para o qual a gente pensa realmente, né? Se talvez um tratamento cirúrgico de forma preventiva seria benéfico. A verdade é que a gente não tem dados, né, hoje para oferecer a cirurgia nesse contexto de prevenção, a cirurgia de próstata, né, embora isso exista para mama, isso seja validado para mama, para ovário, para câncer de intestino, né, como estratégia preventiva. A gente havia conversado a respeito da prevalência dessa mutação na população. Fala um pouquinho em relação à população em geral e naquele perfil do câncer de próstata metastático, em relação à prevalência dessa mutação. Isso, a gente está falando de mutações extremamente raras, né? Isso realmente não é comum, né? A gente está falando de mutações, essas mais comuns, acontecem em torno de 0,3% da população geral, né? Mas quando a gente fala de pacientes de populações com câncer de próstata já diagnosticado, a gente chega a uma estatística em torno de 5%, e câncer de próstata mais avançado, doença metastática, em torno de 12%. Né? Então, realmente, esse tipo de mutação está associado, sim, com a progressão, não só com a incidência, mas também com a progressão do câncer de próstata. Né? São pacientes que mais provavelmente vão desenvolver a doença, mas que mais provavelmente vão progredir ao longo do curso da doença, né? E que tem uma probabilidade, sim, né, de acabarem morrendo da doença. Daniel, aqui no portal da urologia, nós temos um número de seguidores público leigo. Uhum. Então, assim, só para deixar bem claro, a gente sabe que isso é um assunto disruptivo, é uma reflexão que a gente está avaliando, de repente, da prostatectomia radical nesse perfil de paciente. Hoje, o filho de um homem que teve um câncer de próstata metastático, se ele tiver essa mutação, do ponto de vista clínico, ele já poderia fazer uma prostatectomia radical? Perfeito, é super importante que isso fique claro. Essa é uma discussão hoje quase no nível filosófico, né? A gente não tem respaldo na literatura, a gente não tem dados para hoje indicar uma cirurgia de próstata para um paciente que não tem câncer. Né? Hoje o que se faz, né, mesmo num paciente que tem uma mutação conhecida, é uma estratégia muito rigorosa de acompanhamento, né, de segmento com PSA e provavelmente com exame de imagem, com ressonância magnética, para que a gente consiga detectar precocemente um câncer que esse paciente pode ou não desenvolver. Né? Mas realmente hoje a gente não tem
nenhuma indicação de cirurgia para um paciente sem o diagnóstico de câncer de próstata. É importante que isso seja muito esclarecido. E assim, nós estamos aqui no 15º Congresso Internacional de Urologia, né? Um evento, um dos maiores do mundo na área. E sem dúvida, às vezes você não traz as respostas, mas você gera as perguntas. Eu acho que essa é a ideia, né, dessa discussão. E muito obrigado a todos vocês que gostaram dessa participação, gostaram dessa discussão. Se inscrevam no portal da Urologia e fique atento para as próximas publicações. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Valeu.